Então, hoje a gente vai falar sobre eco transesofágico de uma maneira bem simples, para a gente ver o que é que pode fazer. Muito bem. Nunca a gente deve dispensar o eco transtorácico. O eco transesofágico é uma complementação do eco transtorácico, sempre. Porque tem muita coisa que você não pode avaliar pelo eco transesofágico somente. Então, sempre fazer o eco transtorácico precedendo o eco transesofágico. Quais são as principais indicações? Do ponto de vista, de maneira geral, os pacientes que têm enfisema pulmonar, DPOC, deformidades torácicas e calcificações intercostais. São limitações porque você não acessa pelo transtorácico. As indicações mais específicas são aqueles pacientes que têm prótese, você tem disfunção de prótese e quer avaliar a prótese, a pesquisa de fonte emboligênica, aneurisma de aorta, principalmente aneurisma dissecante, uma avaliação pré-cardioversão elétrica é fundamental, valvotomia mitral, pré-valvotomia, ou mesmo para colocação de clipe, endocardite infecciosa, não somente para fazer o diagnóstico precoce, porque você está fazendo uma profilaxia das complicações da endocardite. Então, é importante que você faça o diagnóstico precoce para tratar precocemente e evitar complicações. E cardiopatia congênita em adultos, que muitas vezes a gente não tem acesso a algumas áreas do coração que o transtorácico não permite avaliar. Eu estou sem o meu apontador aqui. Chegou. Eco transesofágico. Então, antes de você realizar o eco transesofágico, você tem que fazer uma anestesia tópica com xilocaína, né? Colocar também um pouco de xilocaína gel no transdutor, que isso facilita muito a penetração, a introdução da sonda. A sonda, ela tem uma empunhadura, tem essa partezinha aqui, onde você vai modificar o ângulo, vai de 0 a 180 graus. Essas catracas, a catraca maior, ela movimenta a sonda, o ápice da sonda anterior e posterior, e a catraca menor movimenta no sentido lateral. Aqui tem diversos tipos de sonda, de probe, né, probe maiores para adulto e até para crianças. O transdutor tem uma marcação de profundidade, né? Então você fica sabendo a que profundidade você está da arcada dentária. É importante. Então você veja uma coisa importante, quando colocar a sonda, prestar atenção que o esôfago é uma estrutura posterior, um tubo posterior, a traqueia é anterior. Então, você tem que ter cuidado, porque eu já tive, logo no começo que eu comecei a fazer transesofágico, uma vez eu introduzi na traqueia. Graças a Deus não houve nenhum problema, mas tem que ter muito cuidado. Vamos ver como é que introduz isso aí, rapidamente. Então, você tem que deixar a sonda um pouquinho dobrada, angulada, no início. Quando você vai chegar lá, aqui na epiglote, você vai sentir uma certa resistência. Não adianta forçar. Não adianta forçar. Tem que ser suave, o movimento suave, esperar que o paciente degluta, aí vai abrir a portinha da epiglote e você, então, passa a sonda. Então, o movimento da catraca maior, movimento no sentido antero-posterior, como está aqui demonstrado. E o movimento da catraca menor é movimentação lateral, esquerda-direita. Ok? Mas tão importante quanto esses movimentos anterior e posterior e direita e esquerda é também a movimentação de rotação da empunhadura. Porque isso é fundamental. Você vai apontar o cristal mais para a direita ou mais para a esquerda. Se você fizer uma rotação na empunhadura no sentido horário, você vai apontar para as câmaras direitas. No sentido anti-horário, para as câmaras esquerdas. Então, você tem cortes transversais ou horizontais e cortes longitudinais. Embora a gente não... Eu vou fazer por uma questão didática, separar em transversais e longitudinais, mas algumas vezes, e sempre, a gente não vai somente fazer transversal e longitudinal, vai mudando à medida que vai fazendo o exame, de acordo com aquilo que a gente quer pesquisar. Mas vamos começar com os transversais. Então, você introduz a sonda, em geral, a gente introduz logo aos 30 centímetros, porque a gente vai ver esses 4 câmaras aqui, que é fácil de identificar, que corresponde a uma apical 4 câmaras, né, do transtorácico. Depois você suspende um pouquinho para ver os vasos da base, como está aqui demonstrado. E aqui, quando você introduz mais uns 40 centímetros, mais ou menos, você vai sentir uma resistênciazinha lá no cárdia e vai passar, então, a sonda. Não adianta forçar também. Tudo tem que ser de maneira suave. Então, esse primeiro corte, que é o corte 4 câmaras, a gente vai ver aqui o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, a banda moderadora do ventrículo direito, a válvula tricúspide e a válvula mitral.
Então, esse é um corte que se presta muito bem para avaliar a válvula mitral, além de outros cortes, claro, e a função do ventrículo esquerdo. Então, vejam aqui nesse corte, um corte de 4 câmaras, a válvula mitral está nitidamente alterada, né, estruturalmente alterada, com degeneração mixomatosa, um prolapso da válvula mitral, e aqui o refluxo, que a gente vê muito bem. Lembrar que, como o sangue está indo no sentido ao encontro da sonda, isso faz com que ele fique mais sensível para detectar os refluxos. Além da proximidade da sonda daquilo que a gente está observando, tem também o sentido do fluxo. Todo fluxo que se aproxima da sonda é mais fácil de detectar do que aquele que se afasta. Então, aqui é um corte ao nível de 4 câmaras, mais ou menos de 0 a 30 graus, né? Aqui está em 0 grau, está 29 graus aqui, e a gente vai, então, avaliar o ventrículo esquerdo e a válvula mitral. Aqui um outro exemplo, vocês já viram isso aqui, é um exemplo de uma insuficiência mitral secundária, funcional. Aqui está o refluxo, muito bem caracterizado, um refluxo importante. Aqui continua a 0 grau, a gente faz uma avaliação subjetiva do ventrículo esquerdo, tanto aqui nesse clipe, como aqui nesse clipe à direita. É uma avaliação subjetiva, mas é importante que a gente vai ver o movimento das paredes e tal. E aqui uma avaliação objetiva, né? Quantitativa, você mede na diástole, como você faz com o Simpson, 4 câmaras. Você faz na diástole, faz na sístole, e você tem aqui, nesse caso, um paciente com uma função muito ruim, com 18% de fração de ejeção. Se você puxar a sonda um pouquinho, vai para 25 centímetros, você vai começar a ver os vasos da base. Às vezes é necessário anteriorizar também, com a catraca maior, anteriorizar o corte para você ver melhor os vasos da base. Então, vejam, isso aqui é anterior, isso aqui é posterior. Tudo que está junto da sonda é posterior. Tudo que está longe da sonda é anterior. Aqui é esquerda, aqui direita. Portanto, essa válvula aórtica, esse folheto da válvula aórtica que é mais anterior, é o folheto coronariano direito. Esse que está à esquerda é o folheto coronariano esquerdo, e aqui o folheto não coronariano. Dá para ver também o ato esquerdo, o ato direito, o septo interarterial. Às vezes a gente detecta logo a CIA logo nesse corte. Mas tem outros cortes também que são importantes. Aqui uma imagem amplificada, mostrando então os 3 folhetos, como está aqui na imagem anatômica, e que é um local que a gente vê muito bem a válvula aórtica e os três folhetos. Uma válvula aórtica bicúspide, uma válvula aórtica tetracúspide. É importante frisar que o diagnóstico de válvula bicúspide, como da tetracúspide também, é feito na sístole, nunca na diástole. Então, vejo que na sístole a válvula se abre, tem apenas 2 folhetos, e aqui tem 4 folhetos. Aqui é uma estenose aórtica, veja que a válvula está espessada. Obviamente que aqui você não vai se prestar para você medir nada, assim, em termos de gradiente, mas você pode medir, por esse corte, a área da válvula aórtica, né, por fazer uma planimetria da válvula aórtica e ver se a válvula está muito estenosada. Aqui tem uma área de 0,6 centímetros quadrados, portanto, é uma estenose aórtica de grau importante. Puxando um pouquinho, ou anteriorizando mais a sonda com a catraca grande, você vai ver, então, agora os vasos da base, né? A pulmonar com o seu ramo esquerdo e o ramo direito. Esse é um corte bom para ver o tronco da pulmonar. Aqui um pedacinho da aorta, o ramo esquerdo, que está aqui, e o ramo direito aqui. Obviamente que você não vai ver canal arterial por aqui, mas você está vendo o fluxo do canal chegando na pulmonar. É um dado indireto. E aqui à direita, vocês estão vendo o tronco da pulmonar, e aqui no ramo direito da artéria pulmonar, estão vendo aqui um trombo. Então, esse diagnóstico de tromboembolia pulmonar é muito bom, confirma o diagnóstico, além dos outros parâmetros com eco transtorácico mesmo. Agora, vamos ver o apêndice atrial esquerdo, no mesmo corte transverso dos vasos da base, lá em cima. Então, a gente vai avaliar se tem algum trombo aqui no apêndice atrial, se o apêndice atrial é unilobulado ou multilobulado, fazer as medidas para quando vai fazer a oclusão do ato esquerdo,
Então, esse é o corte. Vamos ver aqui. Então, aqui está um exemplo de um apêndice arterial com trombo e também já entrando para dentro do átrio esquerdo, com fluxo lento, né? E aqui à direita, um trombo mais organizado, bem na junção de Marshall, no ligamento de Marshall, entre a veia pulmonar, que está aqui, superior esquerda, e o apêndice arterial. É um trombo bem móvel aqui, provavelmente com boa possibilidade de embolizar. Importante vocês medirem a velocidade do fluxo no apêndice arterial. Normalmente, esse fluxo, tanto na sístole como na diástole, ele varia em torno de mais ou menos 46, mais ou menos 18. Acima de 25 já é considerado um fluxo razoável, um fluxo bom dentro do apêndice arterial, que torna pouco provável a formação de trombo de coágulo dentro do apêndice arterial. Vamos ver agora a desembocadura das veias pulmonares. Aqui as veias pulmonares superior esquerda, a superior e inferior. Vamos ver como a gente observa isso. Então, veja, junto do apêndice arterial, aqui eu não estou vendo o apêndice, mas é bem juntinho do apêndice arterial, está a veia pulmonar superior esquerda. Aqui tem até um pouquinho onde você vê a coronária, né, a circunflexa. Então, através desse corte, você pode avaliar o fluxo da veia pulmonar e ver as velocidades do fluxo. Esse é um local onde normalmente a gente também utiliza para ver a avaliação de refluxo mitral. Quando existe fluxo reverso mitral, na sístole, é porque a essência mitral é de grau importante. Essa é uma manobra de Mahmoud. Veja, aqui é um corte longitudinal. Está 119 graus, 120 graus. Aqui também. Esse autor, você pega esse corte, é verdade que é longitudinal, mas a gente está falando de apêndice arterial, vamos ver logo de veia pulmonar, então vamos ver logo tudo. Você faz esse corte, você faz uma rotação anti-horária. Vamos ver como é que ele faz aqui. Repare. Ele partiu do corte longitudinal, vai fazer uma rotação horária, vai começar a aparecer aqui as veias pulmonares aqui em cima, esquerdas, ó. Aqui está uma. Aqui vai aparecer a outra. E aqui estão as duas veias pulmonares. Então, é assim que a gente observa e identifica as veias pulmonares esquerdas. Então, aqui estão as duas veias pulmonares. Para ver as veias pulmonares direitas, aqui é a veia pulmonar superior direita. Aqui, aliás, inferior, aqui é superior. Aqui está a veia cava. Vamos ver como a gente faz isso. Através de um corte transverso, como está aqui, a gente está vendo aqui a veia pulmonar superior direita. E aqui o fluxo, novamente, a gente avalia. Como é que a gente faz essa manobra? Parte de um corte transverso, agora vai fazer uma rotação horária, e vai começar a aparecer as veias pulmonares aqui. As duas veias pulmonares vão aparecer aqui agora. Espera um pouquinho. Olha aí, começou a aparecer as veias pulmonares aqui. Então, você sai de um corte transverso e faz uma rotação horária. Tem o nome do autor, mas eu me esqueci o nome dele. Depois o Castilho pode falar. Então, aqui estão um corte transverso e aqui estão as veias pulmonares, bem identificadas. É importante isso, porque quando você tem, por exemplo, uma CIA tipo C venoso, mesmo CIA tipo segundo, pode ter drenagem anômala de veia pulmonar. E é importante identificar as 4 veias pulmonares. Agora você vai introduzir um pouco mais a sonda e vai chegar no estômago. Quando você chegar no estômago, vai sentir um pouco de resistência lá no cardio. Não força. Vai suavemente, tranquiliza o paciente, vai suavemente, introduz a sonda, vai para 40 centímetros. E aí você vai anterioriza a sonda com a catraca grande para poder encostar bem no estômago, não ficar na frente. E aqui vocês estão vendo, ó, o fígado, um corte transverso do ventrículo esquerdo, aqui é posterior, aqui é anterior, então esse aqui é o músculo papilar posteromedial, esse aqui é o músculo papilar anterolateral. Então, nesse corte a gente pode fazer uma avaliação simples assim, o cirurgião gosta muito disso aqui, quem faz transoperatório, mede na diástole e mede na sístole, e vai ver a variação da área
da sístole para a diástole. Então, é só você pegar a área na diástole, a área na sístole, diminuir um dos dois e dividir pela diástole. Daqui deu 58%, o normal é acima de 40%. É uma maneira simples de fazer a avaliação da contratilidade do ventrículo esquerdo. Aqui é um corte transverso. Agora, puxando um pouquinho a sonda, ou até posteriorizando um pouquinho com a catraca, cuidado para não ficar ar na frente, você vai ver a válvula mitral aqui, com seu folheto anterior e seu folheto posterior. E aqui no corte na válvula tricúspide, você rodar um pouquinho para a direita. Lembre-se que a rotação da ampunhadura é importante, esse movimento de rotação para a direita, horária e anti-horária, para você ver. Anti-horária para a esquerda, horária para a direita. Você vai ver aqui um pedacinho da válvula tricúspide. Se você vai sair do estômago, puxa devagarzinho, vai sentir um pouco de resistência para sair do estômago para o esôfago. Aí vai aparecer aqui uma estrutura que é o seio coronário, desembocando no átrio direito. Aqui o ventrículo direito, o átrio direito, o seio coronário, e aqui o fluxo do seio coronário em azul, chegando no átrio direito. Importante isso também para a gente ver alguns defeitos tipo CIA, tipo seio coronário, que na verdade não é uma ceia verdadeira, é uma ceia falsa, mas a gente vê por esse corte também. Agora vamos partir para os cortes longitudinais, que vão variar de 70 a 120. Essa graduação do ângulo do cristal não é sempre assim fixa, não. Pode ser 65, pode ser 60, pode ser 130, 140, depende muito de cada caso. Então, nós temos cortes. Agora, no corte longitudinal, você vai ter agora essa parede anterior e aqui é posterior, superior e inferior. Então, você tem cortes apicais que vão desde o bicaval, que a gente vai ver, depois do corte duas câmaras, onde você quer aqui anterior, onde tem o apêndice arterial esquerdo, e o corte transgástrico, longitudinal também. Então, tem vários cortes, dependendo do ângulo que você dá ao transdutor, né? De 120 até 70 graus, ou até menos um pouco. Vamos ver isso. Então, aqui tem um corte longitudinal. Vejam aqui, como você vê muito bem a aorta ascendente, a válvula aórtica, o ventrículo esquerdo, a válvula mitral, e a via de saída do ventrículo direito, que está aqui por trás. Esse é um corte bom para você avaliar a aorta ascendente e a válvula pulmonar e também a válvula tricúspide, a válvula mitral, desculpe. Então, aqui são outros cortes. Vejam que aqui está um pouco mais, 134 graus, aqui 132. Vocês dão para ver muito bem aqui a válvula aórtica, o ventrículo esquerdo. Corresponderia a um eixo, um corte apical eixo longo, né? Ou com 5 câmaras, como você queiram chamar, embora a aorta não seja câmara. E aqui a via de saída do ventrículo direito. Veja aqui um exemplo de aqui na sístole, uma turbulência, mostrando que essa válvula não está abrindo bem. E aqui na diástole, um refluxo significativo, pelo menos 50% da via de saída, de uma aorta dilatada. Não sei se a aorta, pelo menos, moderada, de moderada para diante. Vejam aqui esse outro exemplo, de uma insuficiência aórtica também, válvula está espessada, existe o refluxo diastólico aqui na válvula aórtica. Aqui você mede a vena contracta, e aqui você pode medir a área do refluxo. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui, você pode medir a área do refluxo, é só você planimetrar isso aqui. Então, é uma maneira também de você avaliar a insuficiência aórtica com o eco transesofágico, fazendo a planimetria da área do refluxo. Vocês podem também medir o débito cardíaco. Como? É só fazer a equação de continuidade. O diâmetro da via de saída, pelo diâmetro você obtém a área da via de saída, a integral da via de saída você vai ter a distância que esse fluxo vai percorrer. Então, é só aplicar a fórmulazinha. Tanto faz aplicar essa fórmula aqui, ou você pegar o diâmetro, dividir por 2, ter o raio, então faz PR2, né? Multiplica pela integral da velocidade. É a mesma coisa.
Isso aqui, embora não seja um corte longitudinal, deixa eu voltar, mas é melhor para você fazer a avaliação do débito. Por quê? Você está pegando o diâmetro transverso da via de saída e está pegando o fluxo com o Doppler pulsate mais perpendicular ao fluxo aqui. Então, fica melhor de você medir. É um exemplo. Está aqui uma área de 2,84, aqui está a integral de quase 15 centímetros, multiplica isso pela integral, você vai ter o volume sistólico de 42, e você multiplicando pela frequência cardíaca, vai ter o débito cardíaco. É melhor você dividir isso pela superfície corpórea. Imagine que esse paciente, eu não sei, mas esse paciente, imagine que tem 1,70 m de superfície corpórea, vai dar mais ou menos uns 3,1 litros por metro quadrado por superfície corpórea. Portanto, normal, né? 2,5 a 4,5. Agora, um corte longitudinal, 2 câmaras. Né? Eu rodei para 90 graus, aqui está a parede anterior, onde está o apêndice atrial, é sempre anterior aqui, e aqui a parede posterior, ou inferior posterior, como queira. Aqui nós estamos vendo, na verdade, a válvula mitral, aqui é o P1 e aqui é o P3, e aqui no meio seria o A2. Vamos ver aqui um exemplo de um átrio esquerdo unilobulado, como está aqui, e um átrio esquerdo multilobulado, como está aqui. Tem importância isso, porque esse aqui tem uma tendência maior a formar coágulo, principalmente se tiver alguma lesão estenótica ou se tiver alguma fibrilação atrial. Além disso, observem também que a ruptura de cordoalha, nos dois casos. Olha a cordoalha rota aqui balançando, e a cordoalha rota aqui balançando, as duas cordoalhas. Então, é um corte bom para avaliar o apêndice atrial e também bom para avaliar a válvula mitral. Aqui Ana gosta muito. Aqui é um exemplo de um fibroelastoma da válvula mitral, né, Ana? E aqui à esquerda, à direita, desculpe, um tumor que não é o ideal. O corte seria 4 câmaras para ver se essa massa está aderida ao septo interatrial, mas é um mixoma de átrio esquerdo. Obrigada pela homenagem, professor. Valeu. Mas você é expert. Olha, agora aqui é um corte comissural, mais ou menos 70 graus, parecido com aquele anterior. Só que você não está vendo o apêndice atrial aqui. Então, aqui P1, P3 e A2 no meio. Né? Como está aqui demonstrado na imagem, seria um corte nesse nível aqui, e você vai ver os folhetos, a buceladura P1, folheto posterior, a buceladura P3 e o A2 fica no meio. Aqui vale um corte de 2 câmeras lá no corte apical do transtorácico. Aqui é um caso mais grave, né? Você tem lesão degenerativa, válvula toda, né? Pega todos os folhetos. Como é que se chama, meu Deus? É um Barlow, doença de Barlow, um refluxo importante. Esses aspectos da válvula mitral são muito importantes, porque isso implica na seleção dos pacientes, que o doutor Eugênio é craque nisso, para ver se a válvula é possível fazer uma clipagem, colocar um clipe. Esse é um corte bicaval, agora a 90 graus, você vai no corte longitudinal e roda no sentido horário, e vai ver, então, a veia cava superior, a veia cava inferior, às vezes você vê melhor aqui o apêndice atrial direito, vejam aqui a lâmina da fossa oval, esse é o corte ideal para você fazer macrobolhas, para ver se tem forama oval patente, e também é um corte ideal para você ver CIA tipo C venoso superior, que fica aqui, na verdade não é uma CIA verdadeira, é uma falha da conexão da veia cava com o septo atrial, ou uma veia cava inferior, CIA tipo veia cava inferior, que é mais raro ainda, bem mais raro. Que você vai ver nesse plano aqui, nesse corte relacionado com a veia cava inferior. Agora vamos passar para o corte transgástrico longitudinal. Esse corte é bom para ver a ponta do ventrículo esquerdo, uma avaliação boa do ventrículo esquerdo na região apical. Lembrando sempre, quando for passar a sonda para o estômago, com delicadeza, para não forçar lá no cardia, que é
oferece uma certa resistência, e sempre anteriorizar a sonda para ficar bem encostadinha no estômago, na parte superior do estômago, porque senão fica ar no meio e você não dá para ver. Aqui é o fígado, ó, e aqui é o ventrículo esquerdo. Sempre posterior, anterior. Superior, inferior. Aqui, um corte parado, a gente está vendo aqui um corte transverso, músculo papilar posterior, anterior, posterior e anterior. Aqui no corte longitudinal, o músculo papilar anterior, anterolateral e o posteromedial. Isso é um estudo, é um corte também muito bom para avaliar a válvula mitral, não somente dos seus folhetos, das suas lacinas, como também para ver as cordoárias, se tem, como é que estão, se tem ruptura, se está encurtada, etc. É um corte muito bom também para avaliar mitral, lesão mitral. Vejam aqui, no corte transverso, a válvula mitral, folheto anterior e posterior, e aqui um corte longitudinal, também mostrando o anterior e o posterior. Aqui dá para ver mais ou menos aqui o apêndice arterial esquerdo também. Às vezes a gente vê o apêndice muito bem por esse corte. E as cordoárias e os músculos papilares, o posterolateral e o posteromedial e o anterolateral. O mesmo corte mostrando longitudinal a mitral. Se você rodar um pouquinho o transdutor no sentido horário, você vai ver agora a válvula tricúspide, que está aqui bem demonstrada. E aqui já indo para a via de saída da válvula tricúspide. Eu não tenho aqui o corte, mas certamente Castilho vai mostrar algum exemplo. É nesse corte aqui que você vai aparecer, rodando um pouquinho, vai aparecer aqui a aorta, e fica bem paralela para você colocar o Doppler contínuo aqui, onde fica a válvula aórtica, para você medir o gradiente. É a única maneira de você medir o gradiente adequadamente, é pelo corte transgástrico, visualizando a aorta. Agora, se vocês rodam o transdutor posteriormente, com suavidade, vocês vão ver aqui no corte transverso a aorta descendente, como está aqui demonstrado, ao nível lá do diafragma, e vai subindo com a sonda até chegar lá na crosta da aorta. Se você fizer um corte longitudinal, como está aqui demonstrado, você vai pegar a aorta longitudinalmente, claro. Isso aqui já é fora da aorta, isso aqui é no pulmão. Ok? Então, vamos em frente. Então, um corte transversal da aorta e um corte longitudinal. E você pode acompanhar isso até lá em cima. Se você encontrar alguma alteração, como a gente vai ver mais para frente um pouquinho, você vai descrever como a tantos centímetros da cada costal. Você vai dizer, olha, isso aqui, por exemplo, essa placa ulcerada, você vai dizer, está a tantos centímetros, sei lá, 40 centímetros, 30 centímetros da cauda costal, da arcada dentária, desculpe. Então, vai dizer lá. Mesma coisa para o aneurisma dissecante, está aqui, ó. A placa ulcerada é bem característica, ela tem essa ulceração, como estão aqui vendo aqui, não tem como descrever, a imagem fala por si só, né? É uma placa de ateroma ulcerada. Se essa placa estiver muito perto da crosta, já no início da aorta descendente, ela pode, inclusive, embolizar para cima, para a carota. Mas, em geral, ela emboliza para baixo, claro. Mas pode embolizar para cima também. Aqui, vocês estão vendo um aneurisma dissecante. Vejam que o lume verdadeiro está com fluxo bem caracterizado. O falso lume, em geral, ele é maior e o fluxo é muito lento aqui dentro. Tem um pouquinho aqui que a gente vê o orifício de perfurante, mas vamos ver o próximo slide, que é melhor. Então, está aqui. O lume verdadeiro é esse aqui, mais anterior, no caso, agora que está ao contrário, né? E aqui está o falso lume, a 0 grau. Então, uma aneurisma dissecante com reentrada, com reentrada da dissecção. E aqui no corte longitudinal, 2 reentradas. Fica bem caracterizado. O eco transesofágico para aneurisma dissecante é fundamental. É muito
sensível para o diagnóstico. Acho que agora acabou. E o doutor Castilho vai entrar na próxima aula. E desejo uma boa noite a todos. Se tiverem alguma pergunta, pode ser feita agora ou no fim, como o Castilho achar melhor.